Seu chefe descobriu o termo Rate Limiter e decidiu que era sua responsabilidade implementar Rate Limiting no serviço da empresa. O que você faz, como, por onde começa e quando que faz sentido a gente pensar e a gente usar Rate Limiters? Cria um arquivo chamado Rate Limiter, abre um PR e marca ele para revisar. Começaria por entender problemas, definir objetivos, ter mais clareza que, comparado a outras oportunidades, é o que deveríamos estar fazendo. Bom, então vamos entender o que é um Rate Limiter e quando que faz sentido a gente usar eles. Rate Limiter é mais ou menos o seguinte. Você tem um serviço e você percebe que existem certos usuários que na verdade são bots que estão abusando da sua boa vontade e spamando seus servidores com requests para obter os seus dados. Então seu chefe aparece e fala, bota um Rate Limiter e limita cada usuário para, 300 requests. Bom, você vai lá, entre o seu front-end e o seu servidor aqui servindo o back-end, você vai botar um Rate Limiter. O Rate Limiter vai checar o seu ID de usuário e ele só vai deixar passar 300 requests, que foi o que o seu chefe pediu. Então todos esses requests aqui embaixo, acima de 300, não vão passar. Então você conseguiu fazer efetivamente com que os bots só façam 300 requests por conta que eles têm, né? O problema aqui foi que a gente não levantou requisitos direito e a gente não sabia que, de fato, os nossos usuários faziam mais do que 300 requests por dia, então o nosso rate limiting começou a afetar negativamente a experiência de usuários que estavam, de fato, usando o sistema como ele foi feito para ser usado. Explicado, então, por cima o que é um rate limiter, o que ele faz e o porquê que é importante levantar os requisitos bem direitinho para conseguir dimensionar o nosso rate limiter de forma correta, vamos entender um pouco mais profundamente o que é um rate limiter, como implementar, quais os tipos de políticas diferentes que eles podem ter, onde que eles podem estar no nível da aplicação. Enfim, bora entender isso. Primeira coisa aqui é a gente entender o porquê que a gente poderia querer um rate limiter, para que ele serve. E a gente consegue colocar aqui 4 casos de uso extremamente comuns para rate limiters. O primeiro é prevenir resource starvation. Por exemplo, imagina que você tem um servidor que consegue lidar com, 5 milhões de requests por dia. A gente consegue dimensionar um número máximo de requests que cada usuário vai poder executar, de modo que a gente não sobrecarregue o nosso servidor. Isso também é útil em termos de segurança, para prevenir DOS, Denial of Service Attacks. Rate Limiting também serve para administrar policies. Suponha que você tem um usuário que pode acessar sua API 500 vezes por dia só. A gente pode colocar um Rate Limiter para negar os requests acima do número 500. Controlar o fluxo de dados. Imagina que a gente tem um cluster aqui de servidores e um dos servidores está sendo sobrecarregado. A gente pode negar os requests para esse servidor e forçar com que o usuário faça requests para o nosso outro servidor. Assim, a gente não sobrecarrega nossos servidores. E prevenir custos excessivos. Então, por exemplo, se você tem um aplicativo que usa o ChatGPT por debaixo dos panos, que faz requests para a API da OpenAI, você pode pensar, se algum usuário malicioso ficar fazendo requests infinitamente, a minha conta vai ficar muito cara. Então, você pode vir aqui no console da OpenAI e limitar, por exemplo, $7 por mês. Assim, quando o seu custo chegar em $7 na OpenAPI, eles vão negar os seus requests. Eles vão efetivamente fazer um rate limiting em você para o seu custo não passar de $7. Meu Deus, eu não sei pronunciar isso. Existem 3 tipos principais de throttling. Vamos imaginar aqui que o nosso servidor ele aguenta 50 requests e a gente definiu um hard limit de 10 por usuário. Nosso usuário aqui ele vai poder fazer 10 requests. No 11º, ele vai ser negado. Soft seria quando a gente define que ele pode fazer 10 requests, só que, ele pode passar um pouquinho também, ele pode passar 10% do limite que a gente definiu, então ele vai poder fazer 11. No 11º request, aí sim, o nosso rate limiter aqui vai negar ele. Bem simples, e Elastic eu acho que é o mais interessante. Elastic, a gente pode definir o seguinte, o nosso usuário ele pode fazer 10 requests, só que se o servidor não tiver com uma carga muito alta, se a gente tiver com recursos extras disponíveis, ele pode fazer mais quantos ele quiser. Então supondo que esse é o único usuário que está acessando o Twitter hoje e o nosso servidor ele aguenta 50 requests. No 10º, eu não vou ser negado, eu vou poder continuar fazendo requests até eu chegar no meu 50. E aí sim, o throttling vai executar e vai negar a gente a partir dos 50. Bem simples, a gente pode definir limite hard, soft ou elástico. Nada de complicado aqui. Agora, eu estou desenhando o nosso rate limiter como uma bolinha aqui, mas a gente precisa investigar onde que fica esse rate limiter especificamente. Porque na realidade, ele pode estar em 3 lugares nesse nosso desenho. O nosso rate limiter, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. E deixa eu explicar cada um deles. A gente pode botar um rate limiter no client. Você pode fazer algo em JavaScript. O cliente está ali no seu site, bonitinho. Quando ele tenta fazer o 4º request, você nega ele. Vai funcionar? Honestamente, para a maioria das pessoas vai.
Só que para algum usuário realmente malicioso, é óbvio que não funciona, é óbvio que é muito fácil de burlar isso, mas eu já vi isso implementado e para um certo tipo de caso de uso é fácil, é rápido e funciona. Você pode também botar o seu rate limiter aqui no servidor. No momento que o servidor receber requests a mais do que deveria, você nega, você não faz nada com ele ou retorna, sei lá. Mas o que eu mais vejo de fato é aqui no meio. É ele agindo como um intermediário, quase como se fosse um middleware entre o cliente e um servidor. Aqui poderia ficar em algo tipo o API Gateway da AWS. E sim, muitos de vocês comentaram que ele pode ficar no API Gateway do AWS. Tá correto. Agora, esse pássarozinho aqui, ele tem um problema. É muito fácil a gente pensar num rate limiter quando a gente está falando de um servidor ou um API Gateway. O problema vai quando a gente tem servidores e usuários e milhões deles distribuídos ao redor do mundo inteiro. Aí é que começa a ficar difícil e aí é que é legal a gente tentar entender os pormenores de como que a gente implementaria um rate limiter para um serviço desse tamanho, do tamanho desse passarinho. Esse vídeo tá muito grande, eu vou ter que deixar o resto para parte 2.